Queria que você acompanhasse comigo ainda. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. 44. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperamos. Amém? Pode sentar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor virá como um ladrão. Alguém espera o ladrão chegar em casa? Ninguém. Quando ele chega de verdade, é de surpresa, né? De uma forma que você é surpreendido por ele, não é assim? Assim será a vinda do Senhor. Mas para quem espera o Senhor, nós não seremos pegos de surpresa, porque nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Só será pego de surpresa aquele que não espera, aquele que não almeja, aquele que não procura todos os dias estar no centro da vontade do Senhor, ou seja, se preparando para este grande dia da vinda do Senhor. O interessante é que quando nós vamos ler esse texto, a palavra vai falar que antes do Senhor acabar com tudo através do dilúvio, Deus então vai falar com Noé. E ele diz para Noé assim: Noé, constrói uma arca, porque eu vou dar fim a toda a humanidade. Ou seja, Deus já estava ali, nas nossas palavras, cansado do ser humano. Essa é a palavra. Pelas suas atitudes, pela sua falta de compromisso, pela sua falta de amor, desejo, e por aí vai. Então Deus agora chama Noé e diz para ele: olha, eu vou enviar um dilúvio sobre a terra e vou acabar com tudo, porém você constrói uma arca, porque eu estou aqui renovando uma aliança com você, por causa da integridade de Noé. Porque a palavra vai dizer que Noé era íntegro, a palavra vai dizer que Noé era aquele que orava pelos seus filhos, onde quer que eles estavam, Noé estava intercedendo por eles, pedindo perdão pela vida deles. Noé era o cara que tinha reverência ao Senhor. Então diz a Bíblia que o Senhor agora vai estabelecer uma aliança com Noé, dizendo: olha, eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com tudo, mas você constrói uma arca, porque eu vou poupar a sua vida e também a sua casa. A Bíblia diz que então Noé vai construir essa arca, e segundo os historiadores, ela durou de 100 a 120 anos para ser construída, esta arca. E todos os dias, enquanto Noé estava construindo aquela arca, imagino eu, juntamente com seus filhos, com a sua família, as pessoas que passavam por ele, talvez ali, tiravam sarro, zombavam de Noé, por não entender o propósito de Deus, porque não querer estar no centro da vontade de Deus. E Noé anunciava a respeito do dilúvio que viria sobre a terra, o qual Deus havia dito que acabaria com a humanidade. Mas falar em dilúvio para aquele povo parece ser algo difícil de entender. Por quê? Porque nem chover chovia. Agora, falar em dilúvio seria algo muito diferente, muito difícil de se entender. Porém, aquele que crê na palavra de Deus, ainda que não entenda, prefere obedecer. Louvado seja Deus. Ainda que a gente não vai entender o jeito de Deus tratar ou fazer alguma coisa em nós ou através de nós, o que nos cabe é obedecer à voz de Deus. É entender que aquele que te fez uma promessa, aquele que liberou uma palavra sobre a tua vida,
Ele é fiel e poderoso para cumprir esta palavra em você. Louvado seja Deus. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário a gente não só ouvir a voz, mas também executar aquilo que Deus liberou através da sua palavra. Então nós vamos ver que Noé ouve a voz de Deus uma vez, e Noé agora, sem saber o que é uma arca, sem saber o que é um dilúvio, mas debaixo da obediência da palavra de Deus, então ele vai construir segundo a ordem de Deus, segundo o comprimento, a altura, a largura, e Noé começa a trabalhar para executar o plano de Deus, aquilo que Deus havia dito que faria. O interessante é que, creio eu, no meio dessa construção, pessoas iam, pessoas vinham, e ninguém tinha interesse de querer, ali de alguma forma, também fazer parte desta construção, daquilo que Deus havia colocado nas mãos de Noé, onde Noé disse que Deus destruiria a terra através de um dilúvio, e só seria salvo aqueles que estivessem dentro daquela arca. Passou-se o tempo, todos conhecem a história, aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus então agora, após estar tudo pronto, Noé coloca ali os animais que Deus havia ali ordenado, colocou mantimentos ali como Deus havia ordenado, tudo certinho. A Bíblia diz que agora ele entra na arca, ele e a sua família. E o que me chama a atenção é que quando ele entra na arca, não é Noé quem fecha, mas é o próprio Deus que vai fechar. E aqui fica algo para nós nesta noite. Nesta noite o Senhor está nos chamando de uma forma muito diferente das demais. Como assim, pastor? Deus está nos trazendo um alerta nesta noite que é tempo de adentrar a arca do Senhor, para que aquele dia a qual o Senhor há de vir, nós não sejamos pegos de surpresa. Louvado seja Deus. Porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos qual será o movimento, nós não sabemos de que forma o Senhor há de vir nos buscar. Mas uma coisa é fato: esse dia já está marcado na agenda de Deus. Louvado seja Deus. O interessante é que quando Noé está construindo aquela arca, as pessoas estavam vivendo como nos dias de hoje. Por isso, quando você olha a história de Noé, parece que nós estamos vivendo esse tempo hoje. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas: é trabalho, é festa, é isso, é aquilo outro, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e estão esquecendo do principal, que é a sua salvação, a salvação da sua alma. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra diz que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Louvado seja Deus. Não adianta você ganhar tudo neste mundo e esquecer da tua salvação. Louvado seja Deus. Quando nós vamos olhar o texto agora, a Bíblia vai dizer que quando a arca é fechada, o Senhor fecha por fora. Não tem ali um trinco, uma chave na mão de Noé para que ele abrisse. Não, porque uma vez que o Senhor fechou a porta, a Bíblia diz que a porta que ele fecha, é só ele que tem poder para abrir. Louvado seja Deus. Quando eu estava lendo esse texto, tentando entender um pouquinho, e eu pude ver nesse fechar da porta da arca, era Deus dizendo: Noé, eu dei oportunidade para todos. Ninguém aqui ficou sem ter a oportunidade de salvação, mas não quiseram. Por isso, como o Senhor havia dito que enviaria o dilúvio, que acabaria com tudo, assim se cumpriu, assim aconteceu. Mas a Bíblia diz que Noé e sua casa foram salvas no Senhor. Louvado seja Deus.
nós paramos para entender esse texto, a Bíblia vai dizer que as pessoas nem notaram que chegou o dilúvio. Assim será a vinda do Senhor. As pessoas nem percebem que ela está mais perto do que ela pode imaginar. Mas isso é um fato concreto e real que há de acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje, quando nós vamos falar de Bíblia, quando nós vamos falar com as pessoas a respeito de salvação, de Jesus, não são todos que querem ouvir, não é? As pessoas querem falar de jogo, elas querem falar de política, querem falar mal do governo A, do governo B, elas só não querem falar da vida de Jesus. Mas esse dia vai chegar para todos, e só vai se salvar aqueles que de verdade estiverem na presença do Senhor, naquilo que o Senhor um dia os confiou nesta terra. Louvado seja Deus. Quando nós vamos falar de salvação, é muito fácil falar de salvação. O difícil é ter esta salvação em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Ou seja, todo dia é necessário haver em nós algumas transformações para que a gente possa cada dia mais estar próximo da vinda do Senhor, do reino de Deus, da salvação do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso a Bíblia diz: se nós somos santos, se santifique mais. O grande problema é que a gente às vezes chega num patamar de santidade e acha que ali é o suficiente. Não. Todos os dias é necessário nós buscarmos essa santidade diante do Senhor. E como é que nós conseguimos isso? Obedecendo, servindo, adorando, glorificando, exaltando. Louvado seja Deus. Não há outro meio de salvação, não há outro meio de nós alcançarmos a salvação, se não for, em primeiro lugar, obedecendo os mandamentos de Deus em nós. O grande problema é que a gente sabe disso, sim ou não? Sim. E a gente quer passar para todo mundo, não é? É sim ou não? Sim. Até porque a palavra diz: ir de pregar o evangelho, então, e é o nosso dever. Mas muitas vezes nós não vivemos isso. Muitas das vezes nós não agregamos isso em nós, ou agregamos algumas coisas que nos convêm, algumas coisas que para nós vai trazer algo positivo, uma resposta positiva. Louvado seja Deus. Evangelho, ele não é, sabe, uma coisa que a gente pode ali dar alguns palpites favoráveis a nós. Não. O Evangelho, ele é a palavra de Deus querendo nos transformar, trazendo-nos para perto dele. Louvado seja Deus. O Evangelho é a palavra do Senhor tentando nos conduzir ao propósito que Ele mesmo já estabeleceu em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O grande problema hoje é que parece que a gente tentar, pelo menos, ou se esforçar para ser verdadeiro dentro daquilo que Deus deixou, parece que não é legal, né? É mais fácil a gente, sabe, ser o cristão de carteirinha, sabe, o de carteirinha, nada a ver, tudo pode, quem sabe. Não. O Evangelho ele veio para mudar a nossa história, porque não há transformação em nós se não for pela palavra de Deus. Não há. Nós, eu e você, nós não conseguimos ser transformados em nós mesmos. Não dá. É necessário da ajuda desta palavra, a palavra de Deus, porque ela que vai todos os dias nos moldar, nos aperfeiçoar, para que possamos estar de acordo com aquilo que Deus determinou para cada vida. Quando nós entendemos isso, então nós estaremos em rumo à nossa salvação. Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Enquanto nós não entendemos isso, enquanto não houver transformação, enquanto não houver mudança, então não há salvação para nós. Como assim, pastor? Jesus já venceu na cruz, já é verdade. Já venceu na cruz. Você não deve nada. Mas quando se trata em salvação, ei, meu irmão, agora é com a gente que precisa entrar no propósito de Deus. Por quê? Para que a gente venha a ser aperfeiçoado no Senhor. Só o meio do homem ser aperfeiçoado só se estiver no Senhor. Não tem outro meio. Não há uma outra condição de aperfeiçoamento no homem se não for pela palavra de Deus. Aleluia. Não tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe em nós uma luta cotidiana, carne e espírito. Mas na verdade o que está pronto é o espírito, a carne não. A carne ela pende para as coisas da carne, mas o espírito para as coisas de Deus. E como é que eu vou saber, pastor, se eu estou no caminho, se eu estou rumo à minha salvação, se de verdade as coisas estão acontecendo em mim? Ei, quem é que eu e você temos alimentado? A carne ou o espírito? Louvado seja Deus. Só o meio de nós entendermos se estamos no caminho certo é se de verdade o que prevalece em nós é o espírito, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque esse dia, o dia da vinda do Senhor, ele está próximo, e mais próximo do que a gente pode imaginar. Muito próximo. Pastor, quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Eu imagino se Deus deixasse escrito o dia da sua vinda, ninguém ia para a igreja, ninguém mudaria. Se o Senhor falasse, eu vou vir dia 25 de dezembro, por exemplo, 2025, você só vinha nesse dia na igreja. É ou não é? Mas a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, uma hora em que você não espera. Mas aquele que está buscando esse preparo todos os dias, esse que todos os dias busca estar no centro da vontade de Deus, ele não será pego de surpresa, porque ele aguarda com ansiedade a hora da volta do Senhor. Louvado seja Deus. O que nós precisamos entender como cristão nesse tempo é que nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. É só uma passagem, mas tem uma vida eterna te esperando. E aí, isso é interessante porque a vida eterna ela será para sempre. Ou seja, ela não terá fim. Mas existem dois tipos de vida eterna. Uma com Deus e a outra sem Deus. Louvado seja Deus. Alguém lembra? Em 1999, no tempo do pastor, eu não estava nesse tempo, mas eu ouvi falar, em 1999, o desespero daquele povo, porque 2000 estava chegando, e o povo falou que ia acabar em 2000. Teve gente que vendeu tudo, teve gente que se matou, teve gente que fez um monte de coisa, porque disse que 2000 não passaria. Alguém lembra disso? Eu só ouvi, não é da minha época, mas eu ouvi isso. Teve gente que se perdeu, aí vendeu tudo, falou, já que eu vou morrer mesmo, então olha. Nós estamos em 2023. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço para nós essa noite: nós melhoramos ou ainda estamos da mesma forma? Louvado seja o nome de Jesus. O dia e a hora só o Senhor sabe, mas esse dia e essa hora já está agendada na sua agenda, e Ele não tardará, Ele virá para buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor diz que a igreja que Ele vem buscar não é a igreja A
não é a igreja B, não é a que pula, não é a que fala manso, não é aquela que faz um monte de... Não é essa igreja que ele veio buscar. Ele veio buscar a verdadeira igreja, aquela que verdadeiramente lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que todos os dias, quando ele enxerga nele uma mancha, ele vai limpar, para que as suas vestes permaneçam brancas, aguardando a vinda do seu Senhor. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome de Jesus. Sabe o que eu acho triste? Às vezes eu fico pensando, eu sou meio doido, né? Às vezes eu fico pensando em casa assim. Você passar 20 anos dentro da igreja e Jesus vir e você fica. Já pensou nisso? Você perdeu tanta coisa aí fora que você poderia ter aproveitado. Não é verdade? Falar que o mundo é ruim, mentira. Tem coisa boa lá, não tem? Tem, você veio de lá, eu vim de lá. Tem. Só que o final não é bom. A gente sabe disso, né? Aí eu fiquei 20 anos na igreja, mas eu não aguardei com ansiedade a vinda do Senhor. Eu levei assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Vamos que vamos. Me isentei de algumas coisas, mas não mudei outras. Fiz algumas coisas que aos meus olhos era bom, mas aos olhos de Deus não. Deus queria que eu ganhasse a minha família, mas eu quis ganhar o bairro todo. Ele falou, não, mas era só a família. E a minha família eu não falo nem com ela. Louvado seja Deus. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós olharmos para nós, porque a vinda do Senhor está próxima. Olhar e falar, Senhor, o que é que eu preciso mudar? Talvez até aqui eu não sei nem qual é o meu chamado, eu não sei nem para que o Senhor me chamou, eu não sei mais o que o Senhor quer que eu faça. Porque tudo vai chegar naquele dia, quando o Senhor vir buscar o talento, e Ele falar para você, cadê o talento que eu te dei? Aí você vai falar, mas sabe o que é? Eu ia para a igreja em todos os cultos, eu ouvia a palavra, mas eu peguei aquele que o Senhor me deu, eu guardei de uma forma que eu nem usei. Você foi servo inútil, serviu para nada. Louvado seja Deus. O tempo que nós estamos vivendo, meu amado, é o tempo de se preparar. Preparar. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. E invocai enquanto está perto. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, de buscar o Senhor. E as demais coisas, pastor, fica tranquilo, Deus vai acrescentar. Busca o reino, busca a justiça de Deus, as demais coisas Ele vai acrescentar. É palavra, e o Senhor não nega a sua palavra. Quando nós aprendemos a de verdade viver o que o Senhor deixou na palavra, então nós vamos ver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Porque até nós chegarmos lá, aqui tem o melhor de Deus para mim e para você. Tem. Mas busca o reino, busca a justiça. Deixe que as demais coisas o Senhor cuida. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer a respeito da parábola das 10 virgens. Alguém já ouviu aqui? Já, né? É muito ministrada essa palavra. Eram 10, sim ou não? Mas só 5 esperaram o seu noivo. As outras 5 estavam indo de embalo, né? Até queria. Até tinha momentos que elas estavam ali com ânimo. Mas diz a Bíblia que ao longe ouve-se uma voz, aí vem o noivo. Só 5 de verdade aguardavam o noivo. E as outras 5, pastor? Não esperavam o noivo. Louvado seja Deus. Uma das coisas que a gente precisa entender nesse tempo, e a pergunta que eu faço para nós: aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus confiou a mim, nós temos executado?
para nós. Talvez essa noite seja uma noite de reflexão. Pastor, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer. Eu acho que não é isso que eu queria. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que te entregou o talento te conhece. E se Ele confiou em você, é porque você é capaz de fazer. Louvado seja Deus. Mas pastor, você não sabe as lutas. Eu não sei. Verdade. Mas Ele já sabia. Mesmo assim, Ele confiou nas suas mãos o talento. Louvado seja Deus. Que nessa noite eu e você possamos entender uma coisa. Assim como foi nos dias de Noé, será assim a vinda do Senhor. E vai pegar muitos de surpresa. Por quê, pastor? Porque não esperam o Senhor. Só por isso. Porque a palavra é pregada. Onde você tiver um meio de comunicação, você vai ouvir falar de Jesus. Você vai ouvir falar que Ele está voltando. Mas a pergunta é: será que eu tenho de verdade esse desejo no meu coração? De servir, de fazer? Será? Ou é só emoção? Ou é porque todo mundo vai, eu vou também? Deus não te escolheu por acaso. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas o Senhor tem os seus escolhidos. São poucos. E se você está aqui nessa noite, eu quero crer que você faz parte desse povo. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. No meio do caminho a gente vai sofrer algumas coisas, é verdade. O soldado na guerra, ele nunca vem com a roupa inteira. Ele vem machucado, ele vem arranhado. Isso quando volta, né? Mas ele está na guerra, ele está ali por tudo ou nada. Assim tem que ser. Nós, como homens e mulheres de Deus, ou é Jesus, ou é Jesus. Não dá para pensar nada. Ou é. Louvado seja Deus. A salvação, se fosse depender de alguém, nós nunca teríamos direito à salvação. Dependesse de mim, dependesse de você, graças a Deus que não depende de nós. Dependeu do Filho de Deus. E Ele veio, executou com excelência o seu ministério, deixou um legado, deu ordem aos discípulos, e o Evangelho chegou até nós. Mas não pode parar em nós. O Senhor não nos chamou para ser represa. Sabe o que é represa? Água parada. Ele te chamou para ser rio. Por onde você passar, o nome de Jesus tem que tocar alguém. O nome de Jesus tem que tocar, tem que mudar alguém. Louvado seja Deus. Que nós nessa noite possamos entender que o que nós temos de valor é a nossa salvação. É verdade. Não troque, não negocie, não esqueça dela. Saiba que ela é tomada à força. E não depende mais de Jesus. Não, Ele já fez o que tinha que ter feito. Depende de nós. Eu e você. Louvado seja Deus. Só que no meio do caminho virão aflições. A Bíblia diz isso. Vós tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci. Glória a Deus. Jesus está dizendo assim: eu já venci por você. Fica tranquilo, porque aonde você estiver, eu estarei com você. Você não vai estar sozinho. Louvado seja Deus. Que nessa noite essa palavra seja uma palavra de reflexão. Como eu falei para você, nós estamos aqui agora porque Deus é bom. Todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é coar o café para esquentar.
Aí eu vou lá na janela, faço assim. Obrigado, Jesus. Mais um dia. Sabia? Se ele tirar esse fôlego, acabou, meu irmão. Você vai abrir os olhos aonde? Essa é a pergunta. Às vezes a gente acha que é tudo tão... Não. O que nos move é o que ele soprou dentro de você. Mas um dia ele vai pedir isso de volta. E nós vamos abrir os olhos aonde? Louvado seja Deus. Amém? Que nessa noite você saia daqui refletindo nessa palavra. Que o que está em jogo não é o título. O que está em jogo não é o dom que o Senhor te emprestou e vai pegar de volta, não. O que está em jogo é a tua salvação. Que não depende de mais ninguém. Ninguém. Só depende de você. Amém? Você pode aplaudir Jesus?